Lucas capítulo 1, nós vamos ler o versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Vamos ler apenas um único versículo, meus irmãos, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Aleluias. Vamos lê-lo mais uma vez, mas vamos lê-lo tendo a consciência daquilo que estamos lendo. É uma declaração. O anjo Gabriel aqui está falando com Maria, ele está atestando, ele está dando testemunho do Deus que o enviou a Maria. Ele está dizendo: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Eu gostaria que você repetisse essa palavra comigo. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, desde já eu quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra. Muitíssimo obrigado, ó Deus, pelo Senhor ter nos direcionado, ter nos guiado, ter norteado, ó Deus, as nossas vidas para esta palavra. E se o Senhor nos guiou é porque algo o Senhor tem para nos falar, algo o Senhor tem para nos alimentar. Desta palavra o Senhor tem estrutura para as nossas vidas. Então eu te peço, ó Deus, fala a cada coração assim como o Senhor tem falado comigo. Alimenta cada vida assim como o Senhor tem me alimentado. Senhor, vivifica e responde, Senhor, aos teus filhos como o Senhor tem me respondido. Não porque merecemos, mas porque a tua graça e a tua misericórdia estão sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos, esse versículo é um dos versículos dos quais a teologia se baseia para expressar um dos três principais atributos de Deus. A saber, os três principais atributos de Deus, aqueles que estão no topo, são a sua onisciência, Deus sabe de todas as coisas; a sua onipresença, Deus está em todos os lugares e por isso Ele sabe de todas as coisas; e a sua onipotência. Então esse, dentre muitos outros versículos, é um dos versículos que pautam a onipotência de Deus. Ou seja, para Deus, como o próprio anjo Gabriel mencionou, não há nada impossível. Só que quando eu olho para esse versículo e eu digo, para Deus não há nada impossível, eu preciso me atentar que para Deus não há nada impossível na esfera humana. Porque na esfera de essência, para Deus, existe sim algumas impossibilidades. Por exemplo, o nosso Deus, é impossível Ele ser injusto, porque a essência dele é justiça. Então Ele jamais conseguirá ser injusto. O Senhor, Ele jamais conseguirá ser um Deus vingativo, porque Ele é bom. Então a essência do Senhor, os atributos de Deus não permite que Ele tenha qualquer tipo de variação. E esse versículo traz para nós algo que compete à nossa vida, ou seja, para Deus nada é impossível, ou seja, para as nossas vidas, para tudo aquilo que precisamos, para tudo aquilo que está relacionado aos filhos de Deus, aos servos de Deus, nada é impossível. Então as impossibilidades que existem para Deus permanecem tão somente com Ele. Agora, quando trata-se de nós, seus filhos, seus servos, os seus escolhidos, nada é impossível. Aleluias. Esse versículo, se nós pudéssemos colocar um sinal de igual e sabermos o que ele representa milagre. E é exatamente sobre milagre que eu gostaria de falar com a igreja nesta manhã. É exatamente sobre milagre que o Senhor colocou, plantou e semeou no meu coração, mas não milagre no sentido de receber, mas sim no sentido de compreender os fatores que geram o milagre.
Porque hoje em dia, muitas igrejas, muitos pregadores, eles pregam: você vai receber, receba, receba, levanta as suas mãos, porque o anjo está liberando. E com o passar do tempo, nós não vemos o milagre acontecendo, e isso começa a nos frustrar, isso começa a nos entristecer, isso começa a nos decepcionar. E com o tempo, muitas pessoas que não estão vendo o milagre começam a ficar desmotivadas, começam a ficar enfraquecidas e acabam morrendo na fé. Por quê? Porque Deus não faz? Não, Deus faz, mas por falta de um mero entendimento. O evangelho hoje ele está muito fast food. As pessoas entram na esperança de ouvir, e muitos pregadores falam o que eles querem ouvir, e aí eles se alimentam e vão para casa, mas quando chegam em casa a fome já bate de novo. Então hoje eu gostaria de trazer o milagre, a perspectiva do milagre, mas não tão somente no receber, mas de compreender os fatores que geram e que norteiam o milagre, para que vocês, para que nós saibamos exatamente a que passo do milagre nós estamos. O milagre, meus irmãos, ele possui 4 fatores. Repita comigo: 4 fatores. O primeiro deles é um cenário de impossibilidade. O segundo dele é o exercício da nossa fé. O terceiro dele é a administração do tempo. E o quarto e último é a identificação do propósito do qual Deus realizará o milagre. Você já bem conhece essa história, essa narrativa. Maria era uma virgem. Então, diante desse contexto, nós já identificamos um cenário de impossibilidade. Maria, ela não era estéril, Maria era virgem. Se Maria fosse estéril como Sarai, se Maria fosse estéril como Rebeca, se Maria fosse estéril como Raquel, como a esposa de Manoá, que nós vimos no domingo passado, se Maria fosse estéril, assim como a própria prima dela, Isabel, isso faria com que nós entendêssemos um pouco mais a manifestação do poder de Deus. Só que Maria não possuía nenhum tipo de impossibilidade. E justamente diante de uma não impossibilidade é que Deus criou toda uma situação para gerar algo maior. Por quê? Dentro de uma lógica racional, nós entendemos que para que haja a geração da vida, é necessário que haja o envolvimento do sexo masculino e do sexo feminino. É claro que hoje a ciência já evoluiu bastante, então muitas mulheres já conseguem fazer uma inseminação artificial sem que haja o toque, né? Mas na época era impossível. Então, diante dessa impossibilidade, foi que Deus então manifestou o seu poder. Era tão impossível que quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, José começou a pensar besteira, começou a pensar que ela teria traído. Por quê? Porque era impossível uma mulher, em sua natureza real, gerar uma criança sozinha. E até hoje é impossível, sem uma intervenção médica, é impossível. Só que daí então Deus olhou para Maria, achou graça em Maria e viu em Maria uma oportunidade para justamente nos agraciar com o menino Jesus, aquele que viria para ser o Salvador, aquele que viria para entregar a sua vida por todos nós. Aleluias. Maria então recebe a visita de Gabriel. Gabriel diz: tu és bendita entre todas as mulheres, tu foste a escolhida. E isso é muito importante para nós sabermos que nós somos escolhidos. Muitos de nós achamos que nós escolhemos estar aqui, muitos de nós achamos que nós escolhemos servir Jesus, mas não, foi Ele que nos escolheu. A própria palavra do Senhor diz: não foste tu que me escolhestes, foste eu que te escolhi. Aleluias. E se eu te escolhi, não foi para que você passe vergonha. Se eu te escolhi, não foi para que você seja desonrado. Não, é para que você seja transformado, é para que você seja fortalecido, é para que você seja edificado, para que você seja alvo constante de milagres. Aleluias.
nós não escolhemos estar aqui. Hoje nós temos um amor, hoje nós temos um apreço pela casa do Senhor. Mas o começo de tudo foi Ele que nos escolheu, foi Ele que olhou para nós. Ele olhou para nós lá no lamaçal do pecado, como a nossa querida obreira Kátia costuma dizer. Ele olhou para nós quando nós estávamos no lodo, e Ele falou: é meu filho, é minha filha, e eu escolho o quê? Eu escolho trazer para lavar, para curar, para sarar, para salvar, para ser alvo dos meus milagres. Aleluias! Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que todos os milagres eles se deram diante de um cenário de impossibilidades. Então, se vocês, se algum de nós hoje estamos nos deparando com um cenário de impossibilidade, parabéns, nós já somos fortes candidatos a sermos alvos do milagre do Senhor. Aleluias! Naamã, em 2 Reis 5, foi alvo do milagre do Senhor. Aleluias! Em João 9, fala sobre o cego de nascença. Aquele cego foi alvo do milagre do Senhor. Em João 5, onde tem um paralítico no tanque de Betesda, também foi um homem que estava constantemente dentro de um cenário de impossibilidades. Muitas das vezes nós não entendemos o processo, muitas das vezes nós não entendemos o cenário que nós estamos vivendo, mas Deus está falando: segura firme, porque já começou o processo do teu milagre. O cenário de impossibilidade é o primeiro passo para que você se alinhe no caminho do seu milagre. Então, se nós estamos passando por alguma dificuldade, seja física, seja emocional, seja financeira, seja familiar, seja ministerial, glória a Deus, porque já iniciou o processo do nosso milagre. Aleluias! Segundo passo é o exercício da fé. Como eu já falei, o milagre existem 4 fatores que regem o milagre. Então nós já vimos aqui o cenário de impossibilidade e agora o exercício da fé. É muito importante para viver um milagre que nós tenhamos a nossa fé exercida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o próprio versículo diz que é impossível porque para nos relacionarmos com Deus é necessário que creiamos que Ele existe. Então, para nos relacionarmos com o nosso Senhor, com um Deus que não possui forma, com um Deus que não possui boca, mas fala, com um Deus que não possui ouvido, mas ouve, com um Deus que não possui mãos, mas tocam, nós precisamos crer. E para desenvolver a nossa fé, nós precisamos ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ele está falando: feche os seus ouvidos para fofoca, feche os seus ouvidos para disse-me-disse, feche os seus ouvidos para tudo aquilo que tem te magoado, feche os seus ouvidos para tudo aquilo que tem te desestruturado, feche os seus ouvidos, e se tiver de abrir, que abra tão somente para a palavra. É a palavra que nos norteia, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos garante, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos estrutura, é a palavra que nos salva, é a palavra que nos garante o milagre do Senhor, é a palavra. Aleluias! Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Quando Gabriel veio falar com Maria, compartilhando com ela o propósito e o projeto de Deus, Maria de imediato manteve a sua fé. Ela acreditou e ela perguntou: como isso se dará, se eu ainda não conheço o varão? Só que aqui, ao contrário de Zacarias, que nós também vimos no domingo passado, ela não perguntou como isso se daria no intuito de dúvida. Ela perguntou no intuito de contribuição. Como que eu vou poder contribuir? Se existe algo que eu possa fazer, o que eu tenho de fazer? E ela se deu conta: eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Eu não preciso fazer mais nada. Deus vai fazer tudo. Eu só preciso crer.
crer, aleluia, para que o milagre venha a acontecer na minha e na sua vida, meu irmão, nós só precisamos crer, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos, aleluia. Então, se você crê num Deus que tudo pode, tão somente creia, aleluia, tão somente creia, tão somente creia. Romanos 10, 17, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e eu te questiono, que tipo de coisas você tem ouvido? Será que o que você tem ouvido, de fato, tem te estruturado e te mantido no caminho do milagre? Nós precisamos nos atentar muito a todas essas coisas. Porque se nós começarmos a dar ouvidos a coisas que nos desalinham, a gente só retarda o processo do milagre. A gente só retarda tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Conseguem compreender? Aleluias, glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro passo, administração do tempo. E é nesse passo aqui que, por não haver o conhecimento, por não ter o devido entendimento, é que muitas pessoas acabam se frustrando. Porque elas acreditam que pelo fato de servir um Deus que tudo fez e tudo faz, um Deus que tudo proveu e ainda prover, o milagre vai acontecer do dia para a noite. Existem cenários que sim, o Senhor ele vai lá e pá, e já opera o seu milagre. Mas muitos dos milagres eles passaram por um processo. Se nós analisarmos toda a Bíblia, passou por um processo. Quando Naamã foi para ser curado, Naamã teve de passar por um processo. Ele teve de mergulhar 7 vezes. Em João 9, quando nós vemos o cego de nascença, ele teve de passar por um processo. E qual foi o processo? Caminhar até o tanque de Siloé e se lavar. Então todos os milagres eles passaram por um processo, e processo está associado a tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, e é exatamente no fator tempo, no fator administração de tempo, que nós nos frustramos, porque a gente vem para a igreja num domingo achando que o milagre já vai acontecer na segunda, mas não. O fato de nós estarmos na igreja é para nos fortalecermos. O fato de virmos para a igreja é para Deus nos estruturar até que o milagre aconteça. Nós não podemos de forma alguma pressionar Deus e dizer: Senhor, eu quero o meu milagre, Senhor, eu não aceito, Senhor, libera o meu milagre. O Senhor disse que liberaria o meu milagre. Eu estou aqui passando por essa situação. Deus está olhando para você e está dizendo: apenas respeite o tempo. O próprio salmista, em Salmos 35, ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui ele está dizendo: há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Você pode estar no momento das lágrimas, mas tenha certeza, exerça a sua fé, o momento de sorrir está próximo. Está próximo, o momento de sorrir está próximo. Talvez você não esteja vendo com os seus olhos. Por quê? Porque você está visualizando o problema e não o seu Deus. O tempo de sorrir está próximo. Talvez você não esteja vendo porque você está chorando e as lágrimas estão turvando a sua vista, mas Deus está falando: aguenta firme, porque o momento de sorrir está chegando. Aleluias. Maria também teve de passar pelo processo. O processo é algo que muitos de nós, se pudéssemos, nós excluiríamos. Só que o processo é necessário. Nós servimos um Deus que poderia ter criado o mundo sem sequer ter liberado a palavra, tamanho poder. Mas para que nós tivéssemos a concepção do tempo, Ele criou tudo no seu devido tempo. No seu devido tempo.
Então nós não podemos de forma alguma querer que a ordem dos fatores sejam alteradas. Para Deus não. Na matemática existe uma lenda que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, mas para Deus altera, e nós precisamos respeitar todos os processos. Se nós contrariarmos, se nós corrompermos o processo, nós nos desalinhamos completamente do caminho do milagre. E foi exatamente o que aconteceu com Abrão e Sarai. Eles estavam à espera de um grande milagre. Eles estavam esperando que a grande promessa acontecesse na vida deles. E eles esperavam, até que eles acabaram se deixando levar e corromperam o processo. Corromperam o tempo de espera, eles corromperam. E acabaram colocando H no meio de um relacionamento que não era para ter posto. Deus veio e consertou por graça e misericórdia, mas nem sempre Deus age dessa forma. Deus deixa que o homem possa colher aquilo que ele plantou. É a lei da semeadura. Então nós precisamos nos atentar e aproveitar o tempo do processo. Quando a gente olha para Atos 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão, nós vemos Paulo e Silas administrando o tempo do processo. Eles estavam sofrendo. Por quê? Porque estavam enclausurados, eles tinham sido escorraçados, eles tinham sido torturados. Então, com certeza, eles estavam passando por dores, não apenas físicas, mas também espirituais, porque eles queriam ver a provisão de Deus. Mas eles começaram a administrar o tempo. Como que nós vamos administrar o tempo? Enquanto Ele não faz, vamos louvar o Teu santo nome. Enquanto Ele não faz, vamos orar. Enquanto Ele não faz, vamos nos relacionar com Ele. Enquanto Ele não abre a porta, vamos glorificar. Enquanto Ele não traz a cura, vamos dar aleluia. Enquanto Ele não traz o revestimento, vamos adorar. Nós precisamos aprender a administrar, aleluias, o nosso tempo. Quer falar alguma coisa, minha irmã? Oi? Oi? Não, tá bom, tá ótimo, obrigado. Obrigado. Nós precisamos administrar o tempo de espera. É no tempo de espera que muitas pessoas se corrompem. É no tempo de espera que muitas pessoas perdem a visão, perdem o foco e acabam se desviando do caminho do milagre. E nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque às vezes nós estamos perto e não nos damos conta de que estamos tão perto e começamos a desanimar. A própria palavra do Senhor em Provérbios diz que a promessa tardia adoece o coração. Mas para que o nosso coração, para que a nossa alma, para que o nosso espírito não seja adoecido, nós precisamos nos manter pautados, alinhados, nos alimentando da palavra. Porque se nós nos desvirtuarmos da palavra, aí sim nós abrimos e damos legalidade para a abertura de brechas. E uma vez que a gente abra a brecha, vem a dúvida. Diante da dúvida, vem as frustrações. Diante das frustrações, começa a vir a morte espiritual. E é daí que muitas pessoas morrem, na fé. Então entenda que hoje, pela graça e pela misericórdia, Deus nos direcionou para termos acesso ao milagre, não no intuito de receber, mas pela conscientização de como ele funciona. Talvez hoje você não saia daqui com o seu milagre nas mãos, mas você vai sair daqui consciente de como funciona o processo. Aleluias. E mais do que receber o bolo, mais importante é ter a receita, porque o bolo acaba. Agora, se você sabe a receita, não é, Ian? Se você sabe a receita, aleluias, você tem acesso todas as vezes que você tiver necessidade. As pessoas, elas priorizam o milagre na sua execução, ou seja, no seu fim. Mas o mais especial é o processo. É no processo que Deus nos relaciona, que Deus se relaciona conosco. É no processo que a gente vê realmente a movimentação da mão de Deus. Aleluias. E o quarto passo é a identificação do propósito. Para que Deus vai operar um milagre na minha vida? Maria, de imediato,
diante da declaração de Gabriel, Maria soube que ela seria a gestora do Salvador, ou seja, ele não viria ao léu, ele não viria para ser uma pessoa comum, ele viria para ser o Salvador. O propósito do milagre de Maria viria para salvar toda a humanidade. E é muito importante quando nós temos a concepção do propósito do nosso milagre. Se nós não sabermos, se nós não identificarmos o propósito do nosso milagre, não é milagre, a gente acaba descaracterizando. Quando a gente olha, por exemplo, para João 11:4, que fala sobre a morte de Lázaro, quando o mensageiro vai falar com Jesus e ele fala: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. O próprio Senhor Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então veja que o milagre que estava para acontecer era para tão somente glorificar o nome do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor estava prestes a fazer era para glorificar o nome do Senhor. Mas se é para glorificar o nome dele, então por que ele não faz? Por que ele não libera logo? Por que ele não fala receba e a gente recebe tudo? Porque existe o processo. Eu falei aqui esses dias sobre a esposa de Manoá, e linkando com a sunamita, eu falei sobre o processo de gerar. Eliseu, quando ele libera sobre a vida da sunamita, ele diz: no tempo da vida você abraçará um filho, ou seja, você vai ter de esperar. Vai acontecer, eu estou garantindo, a palavra está nos garantindo, a palavra está garantindo a nossa vitória, a palavra está garantindo o nosso milagre, mas isso não tira de nós a necessidade de esperarmos e de respeitarmos o tempo. Se a sunamita aparecesse com uma criança do dia para a noite, as pessoas iriam dizer: é adotada, não foi um milagre. As pessoas iriam dizer: uma amiga, uma irmã faleceu ou fugiu ou aconteceu alguma coisa e ela ficou responsável pela criança. Não seria um milagre, descaracterizaria um milagre. E para que a gente possa caracterizar um milagre, o fator tempo é extremamente necessário. As pessoas precisam olhar para nós no antes, as pessoas precisam olhar para nós no durante, para que elas tenham a certeza do que Deus fez no depois. Aleluias, aleluias, isso é um milagre, esse é um milagre, é todo o processo, as pessoas querem: eu quero receber, e as pessoas pregam: recebam, eu quero isso, e as pessoas dizem: recebam, mas é extremamente importante que nós tenhamos a concepção de como funciona, porque senão amanhã ou mais tarde, eu e você, nós nos frustraremos, nós vamos nos enfraquecer e corremos o risco de morrer na fé. Então hoje não é uma ministração de fogo, é uma ministração de entendimento, e a própria palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Talvez agora você entenda um pouco mais o pé que você está no seu processo. Se você já está diante de um quadro de impossibilidade, como eu já mencionei, você já está apto a viver um milagre. Então agora você precisa exercer a sua fé. A partir do momento que você passa a exercer a sua fé, você está apto para obedecer e para respeitar o período do processo. Você está apto para respeitar o processo. E depois que você respeita o processo, você passa a identificar o propósito do seu milagre. Tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas é tão somente para glorificar o nome dEle. O meu casamento precisa honrar o nome do Senhor. O meu trabalho precisa honrar o nome do Senhor. O ministério precisa honrar o nome do Senhor. A minha comunicação, o meu relacionamento com as pessoas precisa honrar o nome do Senhor. Se tudo aquilo que eu faço não honrar o nome do Senhor, eu me descaracterizo. Eu tiro a característica de milagre. Eu tiro completamente a característica de milagre. Nós precisamos crer. Nós não podemos deixar a nossa fé oscilar.
Eu lembro em João 11, quando Jesus diz, tirai a pedra, Marta ficou desesperada e falou, mas Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Talvez hoje a gente esteja com medo do Senhor mexer, na nossa estrutura, pelo tempo do qual as coisas têm acontecido. Talvez seja um desemprego há cerca de 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo. Talvez seja uma enfermidade que tenha assolado as nossas vidas durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos. Talvez sejam problemas inúmeros que estejam de tempo em tempo acontecendo e você fala, Senhor, mas já passa tanto tempo. Deus está falando, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Aleluias! E Deus está falando para nós nesta manhã, se tu creres, verás a glória de Deus. Exerça a tua fé. Se tu creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus. Jesus estava diante de uma impossibilidade. Lázaro estava morto, impossibilidade para os homens, não para ele. Talvez hoje você esteja trazendo Jesus para a sua impossibilidade, impossibilidade para mim e para você, mas não para ele. E o Senhor Jesus disse, tirai a pedra, ou seja, tirai toda dúvida, tirai toda impossibilidade. Aleluia. E você pode dizer, mas como? Se já estou nesse problema há 3, há 4, há 5 anos. Deus está falando, não te hei dito que se creres, Deus está falando, exerça a tua fé. Exerça a tua fé, porque servir um Deus que tudo pode, não exclui de você a necessidade de exercer a sua fé. Você precisa exercer a sua fé. É a fé que te mantém de pé. É a fé, por intermédio da fé, inclusive, que nós somos salvos. Aleluias, aleluias. Essa palavra que nós lemos em Lucas 1:37, ela faz inclusive um link lá para Gênesis 18:14. Se você puder, abra comigo. Eu não tenho costume de fazer as pessoas andarem muito de um lado para o outro, mas só para você ver a associação, a similaridade dessa palavra. Gênesis 18, no versículo 14, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Só que esse versículo, eu acho ele inclusive um pouco mais completo, porque ele fala também sobre o tempo. Ele fala assim: ao tempo determinado, ou seja, dentro do propósito, aleluias, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então veja que essa palavra, ela comprova e ela fortalece a tudo aquilo que nós vimos em Lucas 1:37, de que para Deus não há nada impossível. E aqui, de igual modo, é o anjo falando para Abrão, que nessa época ainda se chamava Abrão, dizendo: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E eu estou fazendo essa pergunta para a igreja Casa de Oração Nova Aliança nessa manhã. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Se você veio aqui é porque você tem certeza de que para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Não há nada impossível. Aleluias. E o anjo diz para Abrão: tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Ou seja, aqui de igual modo o anjo está falando: Abrão, acredite, porque a vitória é certa. A vitória é certa, está garantida, já foi aprovada. O Senhor já liberou, falou: a vitória é da irmã, é do irmão, a vitória é da igreja Casa de Oração. Mas não é porque a vitória já foi liberada que nós não vamos passar pelo processo. O processo faz parte do milagre. O processo faz parte do milagre. Então hoje, essa é uma palavra muito curta, uma palavra muito direta, uma palavra muito breve. Que nós sejamos alimentados com essa estruturação, em saber que milagre não é apenas servir um Deus que vem e faz e pronto, e acontece. Não,
é entender o processo do milagre. Porque uma vez que nós entendemos o processo do milagre, nós somos fortalecidos. Senhor, está demorando, mas ainda que esteja demorando, eu não vou oscilar na minha fé, porque eu creio que já foi liberado, porque a tua palavra diz que não há nada impossível para Deus. Senhor, o cenário é de impossibilidade, mas eu não vou oscilar na minha fé, porque eu creio que para ti não há nada impossível. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não estou encontrando o propósito do meu milagre, mas eu vou me manter firme, porque eu sei que para o Senhor não há nada impossível, não há nada. E quando o texto diz que não há nada, é nada mesmo, é nada mesmo. Quando a gente olha para o processo da criação, eu, na minha mera e humilde concepção, eu já vejo o processo da criação como o primeiro milagre registrado. Por quê? Porque através da voz, o Senhor fez tudo existir. Como pode? Para o nosso diácono Ian fazer um bolo, ele precisa de material. O Senhor não precisou de material. Ele só precisou do poder que ele tinha e que ele é. Para um estilista providenciar e criar um terno, criar uma calça, ele precisa do material. Deus não precisou. Então eu já vejo a criação do mundo como o primeiro milagre registrado na palavra. E quando eu digo primeiro milagre registrado, é porque eu sei que o Senhor é um Deus eterno. Então muitas coisas, provavelmente, Ele já havia feito sem que houvesse registro. Então nós servimos um Deus que fez tudo que não era ser o que é pelo poder da sua palavra. Então se Ele criou todo mundo, o que dirá que Ele não possa fazer por nós? Aleluias! Uma cura é pinto. Uma porta de emprego é pinto. Uma reestruturação familiar é pinto. Um ministério bem sucedido é pinto. Nós só precisamos estar alinhados e compreendermos os fatores do milagre. Nós não podemos enfraquecer, nós não podemos nos desvirtuar, nós não podemos oscilar, nós precisamos nos manter intactos, nós precisamos nos manter de pé, pautado na palavra, pautado exatamente nas promessas que Ele fez. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Então se Ele fez alguma promessa, se Ele liberou uma bênção sobre a sua vida, creia somente, aconteça o que acontecer. Mas fulana está na mesma situação que eu, e fulana já recebeu. Por que eu não recebi? Porque com você vai ser maior, aleluia. Mas fulano e beltrano, eles enfraqueceram na fé, então eu vou acabar me enfraquecendo. Deus está falando, não meça a sua vida pelo que acontece com os outros, porque com você eu tenho algo particular, aleluia. Se fulano foi bem sucedido e você não foi, se fulano caiu e pecou e graças a Deus você está de pé, para de ficar medindo a sua vida com a dos outros. O que eu tenho para colocar nas suas mãos, o que eu tenho para te entregar, o milagre que eu tenho liberado sobre a sua vida é pertinente tão somente a você. Aleluias. Então que hoje saiamos daqui fortalecidos, estruturados, cientes de que para vivermos o milagre, nós precisamos ter a plena concepção do cenário de impossibilidade, faz parte. Se não houver impossibilidade, não é milagre. Muitas pessoas às vezes testemunham uma porta de emprego, e sim, todas as coisas servem para glorificar o nome do Senhor Jesus. Só que se nós analisarmos, uma porta de emprego, ela nem sempre, ela é um milagre. Ela é resultado do esforço, do qual o homem teve de ter. É claro, o esforço quem dá é o Senhor, mas o homem que teve que ir lá botar o currículo, é ele que teve que estudar, se capacitar. Milagre, entre aspas, seria, por exemplo, eu estar aqui agora e de repente entra uma pessoa e fala, Joey,
Seu nome é Joey, não é Joey? Eu trouxe aqui já toda a documentação para você assinar, você vai começar a gerenciar a minha empresa. Isso seria um milagre, e olhe lá, porque isso seria um tiro no pé. Porque como que eu vou gerenciar uma empresa se eu não conheço nada da empresa? Como é que eu vou gerenciar uma empresa se eu não tenho nem estrutura, nem informação para gerenciar? Então veja que nem sempre os testemunhos testemunham milagres. Só que pela falta de conhecimento, as pessoas acabam achando que tudo é milagre, mas não, milagre ele tem que estar pautado exatamente aqui nesses conceitos: cenário de impossibilidade, exercício da fé, administração do tempo e identificação do propósito. Se o nosso milagre ele acontecer desrespeitando um desses fatores, deixa de ser milagre. É o que eu falei da sunamita. Se ela aparecesse com uma criança, ela iria transgredir o fator tempo, iria descaracterizar o milagre. Não seria milagre. Se Maria, ela tivesse conhecido José e achado que aquela criança fosse então Jesus, estaria descaracterizando o milagre. Por quê? Porque o milagre se dá diante de uma impossibilidade. Do impossível, impossível para nós, mas não para Deus, porque para Deus não há nada impossível. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor, que nós voltemos para a nossa casa estruturados, cientes do que de fato é um milagre. Aleluias, glória ao nome do Senhor.